E para começar, eu vou passar um minutinho, um vídeo do nosso irmão Divaldo, falando sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, e convidar a todos que não conhecem o projeto, procurarem no YouTube, Instagram, o nosso site, fraternidadesemfronteiras.org.br, e conhecer esse projeto, quem sabe se tornar um voluntário. Amigas e amigos, corações afetuosos, que vos tendes dedicado ao bem, nunca deserteis dessa tarefa. Como diria Paulo, ninguém jamais me afastará do amor do Cristo. Que possamos transformar a Fraternidade Sem Fronteiras em nossa bandeira de ação, seja fora da nossa fronteira nacional, seja das fronteiras do sentimento, seja das criaturas que choram, mas também daquelas que silenciosas padecem dores ultrarizes. Aqui estão a fraternidade, o amor e a ternura para enxugar todas as lágrimas. Deus abençoe este grupo de mulheres e de homens que compreenderam o sentido da vida e elegeram os exemplos de Martin Luther King Jr., de Mohandas Karamchand Gandhi, de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Mandela e de quantos outros. Os heróis anônimos, as mães que padecem violências incríveis e permanecem afetuosas, os pais esquecidos, os filhos abandonados. Nós somos a humanidade, nós somos a Fraternidade Sem Fronteiras. Muita paz. O tema dessa manhã é a parábola da ovelha perdida. Eu algumas vezes vou perguntar se as pessoas conhecem, quem conhecer faz assim ou assim. Todo mundo já ouviu essa parábola? Sim. Agora mesmo conversando na mesa, eu estava comentando sobre a importância do esclarecimento mais profundo sobre a textualidade, o contexto cultural, todos os contextos que nos fazem compreender o Evangelho com mais profundidade. Kardec nos escreve na introdução do Livro dos Espíritos que muitos dos textos da antiguidade, bíblicos e do próprio Evangelho, são inteligíveis por falta da chave. A chave que nos faz compreender melhor esses textos. Qual é essa chave? A luz da doutrina espírita. Kardec nos escreve na Revista Espírita que no futuro todos nós teríamos acesso a esse conhecimento elucidado pela doutrina dos Espíritos. Faço aqui uma homenagem a seu Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, amigo pessoal de Chico Xavier, onde ele iniciou um trabalho que ficou conhecido como Miudinho. Ele dava pequenas explicações que deram origem ao livro Luz Imperecível. Esse trabalho é continuado por Haroldo Dutra Dias, que todos, ou quase todos, imagino, que o conhecem, quando traz essas explicações mais profundas. E o propósito de trazer a cultura do povo hebreu, do povo judeu, para a compreensão do Evangelho, é buscarmos justamente essa profundidade à luz da doutrina espírita. Farei a leitura para que os que fizeram assim possam ouvir a parábola e logo após a explicação de contextos e de versículo por versículo. Estavam se aproximando dele, de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Então contou-lhes uma parábola, dizendo: Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontra-a alegre, coloca sobre os ombros e após dirigir-se para sua casa,
convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo deste modo: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepender do que por 99 justos sem a necessidade de arrependimento. Um texto um pouco complexo. Nós conseguimos, sem dúvida, uma interpretação imediata, mas nós veremos que existem muitos elementos importantes nesse texto. No versículo 1 é dito publicanos e pecadores. Ora, muitos de nós sabemos quem são os publicanos. São aqueles que no tempo de Jesus, há 2000 anos, eram judeus que compravam do Império Romano o direito de cobrar os impostos. Pagavam adiantado por esses impostos. Em função disso, ganhavam o direito de cobrar de todo o povo de Israel. Mas os publicanos, eles eram considerados traidores por alguns aspectos. O primeiro, porque extorquiam o povo judeu e eram representantes legais do Império Romano. Por serem representantes legais, o povo judeu se calava mediante suas atitudes. Mas, por consorciarem-se com o Império Romano, por estarem apoiando o Império Romano, eles eram considerados traidores, grandes traidores. Os pecadores, nós podemos imaginar quem eram aqueles sentados com Jesus quando ele conta essa parábola. Maria de Madalena, Zaqueu, o publicano, um pecador, e tantos outros, as multidões dos esquecidos aos olhos do mundo, que acompanhavam Jesus. Mas, no versículo 2, nós observamos que o Evangelho diz que Jesus conta essa parábola, não somente para fariseus. Fariseus, peirushim, em hebraico, aqueles que, aos olhos do mundo, grandes respeitadores, conhecedores da lei judaica e da lei divina naqueles dias, da primeira revelação. Mas, como nos diz Humberto de Campos, sepulcros caiados, vazios em sua essência, ao ato de servir a Deus. Mas por que colocar escribas? Por que não apenas fariseus? Pois encontraremos elementos que são recomendados e apenas passíveis de compreensão sob o ponto de vista dos escribas. Quem são os escribas? Diferente dos fariseus, que nem todos os escribas eram fariseus, mas todos os escribas eram profundos conhecedores da lei judaica. Talvez alguns fariseus apenas aparentassem conhecedores, mas os escribas, esses sim, profundos conhecedores, trabalhadores do templo. Eles, para adquirir o título de escriba, até os dias de hoje, sofer ou sofrim, escribas, em hebraico, é necessário que se passe por uma prova ou por constantes provas de conhecimento sobre a lei judaica e de como se escrever os textos das leis da própria Escritura, ou seja, um conhecimento extremamente específico. Jesus irá contar a parábola para grandes conhecedores da tradição e da lei judaica. Quando nós nos deparamos com um texto do Evangelho e queremos compreender o texto, sem lançar um olhar para todo o passado histórico até o momento que ele é dito ou escrito. É como se, por exemplo, adentrássemos a uma sessão de cinema. Nos 15 minutos finais, alguém aqui assistiu o filme do Divaldo? Todo mundo? Quem não assistiu, fica a grande recomendação nos últimos dias de prestar essa homenagem ao grande Divaldo em vida e aprender um pouquinho da história de amor e de dedicação
ao espiritismo, ao evangelho e à caridade. Seria como entrar na sala de cinema, nos 15 minutos finais, e compreender, buscar compreensão de todo o filme. Para compreendermos, é necessário retornar, assistir dos primeiros minutos, as referências do próprio filme, no nosso caso, do texto do Evangelho. Quando diz que os escribas, que Jesus acolhia e comia, acolher no sentido de aprovar, mas comer, num sentido mais profundo, de compactuar e conviver junto àquele estilo de vida. Os escribas, os fariseus faziam uma crítica à atitude de Jesus. Eles faziam uma referência que não apenas Jesus aprovava, mas ele caminhava no dia a dia. Comer, na tradição hebraica, colocar a mão no mesmo prato, sentar na mesma mesa, conviver cotidianamente. Então, nós vemos os escribas fazendo uma referência a uma possível subversão à lei divina, à lei judaica, por parte de Jesus. E o texto continua. Jesus diz uma parábola. Mas o que é uma parábola? Metáfora teológica, ou seja, é dizer em outras palavras, mas não somente isso. Para nós é isso. No Ocidente, 2000 anos depois. Para o povo judeu, no Oriente Médio, a metáfora é a primeira linguagem e a lógica de raciocínio. Quando se diz uma metáfora, ela é imediatamente compreendida por todos em Israel. No Ocidente, nós seguimos uma linha de evolução do pensamento greco-romano. Dentro dessa linha de compreensão, nós trabalhamos com abstração e ilustração do conhecimento. Por exemplo, se eu quero explicar o que é um microfone, eu faço um desenho, estou ilustrando, ou uma ilustração mental, explico o funcionamento, uma abstração, a eletricidade, como ele amplifica o som. Isso é uma lógica do pensamento greco-romano. Nós estamos habituados, tão habituados, que me utilizei disso ao citar, por exemplo. Mas, para o povo judeu, a metáfora é a primeira e não necessita de maiores explicações. Linguagem de compreensão cognitiva. Dessa forma, eu farei a leitura de duas metáforas, duas parábolas, duas linguagens, dois versículos onde encontramos essa linguagem, e quem compreender faz assim, quem não compreender faz assim. Provérbios, capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Compreendemos? Algumas pessoas compreenderam. O que o texto nos diz? Que para atividades de concorrência, de competição, não existe uma certeza do resultado, por mais que o preparo, que as condições sejam completamente favoráveis. Existem elementos que são incalculáveis, que não asseguram resultado para nada em um sentido de competição na vida. Agora compreendemos? Numa linguagem ocidental? Mas, para quem compreendeu, tem um pouquinho mais difícil. Que essa, nós compreendemos que para os fariseus, para os escribas, seria clara. Mas, vamos ler e ver quem faz assim. Provérbios 27, escrito pelo rei Salomão, capítulo 19. Kamaim panim malpanim kenaleva adam adam. Como a água reflete a face na face, o coração reflete o homem no homem. Essa é a tradução. Entendemos?
pode fazer assim ou assim. Entendemos? Então tem alguns elementos. Quando eu olho o meu reflexo em um espelho, se eu levanto a minha mão direita, a imagem que eu vejo é minha mão direita. É o reflexo da minha própria imagem. Quando eu estou de frente a vocês, levanto a minha mão direita. Se vocês levantarem a mão direita, levantem a mão direita. É o oposto. Levantem a mão esquerda. As minhas qualidades, na convivência com o próximo, se deparam com mão direita, qualidade, mão esquerda, imperfeições, com as imperfeições do próximo. Quando convivemos intimamente, quando mais próxima a nossa convivência, mas nós nos deparamos nas nossas qualidades com as imperfeições do outro. Mas na água, as minhas qualidades se demonstram com as qualidades, no reflexo da água, face a face com a água. Mas por que a água? Por que o rei Salomão não usou o espelho? Ah, porque não tinha espelho. Tinha. Na saída do povo judeu do Egito, nos diz a Torá que as mulheres levaram os espelhos. Porque rei Salomão não utilizou, nessa metáfora teológica, o espelho. Que a imagem do espelho é muito mais nítida que a da água. Porque para observar a face da água, é necessário que você abaixe. Que você abaixe mediante a sua humildade. Você só enxerga os seus defeitos na convivência com o próximo quando você está disposto a se abaixar à humildade, se rebaixar mediante a Deus, para se engrandecer mediante, se abaixar mediante ao próximo e a si mesmo para se engrandecer mediante a Deus. Um pouco mais difícil? Para um escriba, um fariseu, simples e lógico, fácil. Para nós, um pouco mais difícil. Por esse motivo, quando lemos as cartas de Paulo, nos é mais fácil compreender do que, por exemplo, as epístolas de Pedro, ou o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de João, o evangelista. Pois eles, João, Mateus, Pedro, falam quase que exclusivamente em linguagem, metáforas teológicas, em parábolas. Mas Paulo era nascido em Tarso, falava fluentemente o grego, vivia em uma das cidades, viveu em Tarso, onde existia uma das universidades no mundo naqueles dias. Então ele caminhava tanto na linguagem, na compreensão cognitiva do mundo ocidental, linguagem grega, e também, como doutor da lei, compreendia a linguagem das metáforas teológicas. Por esse motivo, alguns teólogos afirmam que ele é o maior de todos os teólogos, de todos os tempos, Paulo de Tarso. Mas porque nos falta compreensão, elementos para compreender os outros em determinados aspectos. Essa parábola é uma parábola do livro de Lucas. Compreendendo que nós necessitamos retomar o filme para o início, Jesus vai falar sobre pastores e ovelhas. Qual é o primeiro pastor do povo judeu? O patriarca Abraão teve um filho, Isaque. Isaque teve um filho, Jacó. Jacó era pastor de ovelhas. Mas o maior profeta até então, até aqueles dias, do povo judeu, é Moisés. O próprio Emmanuel se refere a ele como o grande profeta. A próxima palestra é sobre ele. Moisés conta-nos a história que, fugindo do faraó do Egito, pois ele defendia o povo judeu, ele vai até Midian. Quando ele chega em Midian, ele senta-se ao lado de um poço. Quando se senta ao lado do poço, ele vê 7 garotas pastoreando ovelhas. Essas 7 garotas estavam sendo perseguidas por outros pastores. Ele intercede por elas, ajuda, dá água de beber às ovelhas das 7 meninas.
Elas retornam à sua casa e quando retornam, o pai delas, Itró, questiona por que elas chegaram tão cedo, se elas haviam feito todo o trabalho. E elas dizem que um homem chamado Moisés havia ajudado a elas. Conta a perseguição e ele diz: chamem esse homem. Itró dá sua filha mais especial, Tsipora, para casar-se com Moisés. Eles se casam e, naqueles dias, como veremos na próxima palestra, a atividade de pastoreio era uma atividade mais comum aos homens. Moisés se torna pastor de ovelhas de Itró. Ele então pastoreava, nos conta a história, para o deserto, para bem longe, pois ele tinha medo que suas ovelhas comessem a grama que fosse propriedade de alguém, seria um furto. Ele respeitava a propriedade alheia e as leis divinas. Ele então, no deserto, um belo dia, vê uma de suas ovelhas, a menorzinha delas, correndo para longe. Ele deixa todo o seu rebanho e corre para buscar essa ovelha. Ele se depara com ela bebendo água em uma fonte de água límpida e pura no deserto. Ele pega aquela ovelha, coloca em seu ombro e retorna para o rebanho. Conta-nos o Midrash, a tradição oral do povo judeu, que em função da bondade do coração de Moisés, por se preocupar com os mais pequeninos, Deus decide que ele seria um missionário para tirar o povo judeu do Egito. Para nós, alguns, uma novidade. Essa história, para os fariseus e os escribas, conhecimento claro e certo de todos. Mas existe outra referência, o Salmo 23, conhecido, imagino que por todos. O Salmo 23, para nós, judeus, não é apenas um salmo entoado como qualquer outro. Quando eu morei em Israel, ou mesmo em São Paulo, eu me recordo de aguardar pela Seudat Shlishit, terceira refeição do dia de sábado, junto aos mestres da Torá, para juntos entoarmos algumas canções. Dentre elas, a que mais me marcava, e o momento pelo qual eu aguardava durante toda a semana, era o Salmo 23. Pois nós recitamos com musicalidade, no hebraico, todos os salmos e os textos bíblicos. Então farei a leitura para que nós possamos compreender que quando Jesus irá narrar essa parábola, temos a referência de Jacó, temos a referência de Moisés, mas temos sentimentos que nos vêm à tona. Sentimentos muito fortes, que mesmo aqueles que não são judeus, a maior parte ou todos, talvez sintam em seus corações. Então eu vou pedir para que todos que se sintam à vontade, fechem os olhos. Eu farei a leitura em hebraico, após isso a leitura em português. Boa viagem a todos. Mizmor le David, Adonai roi lo echsar, Vihinos deshe yar betzeini, Al mei menuchot yanach aleni. Nafshi yosheve yamcheni veyemagele tzedek lemam shemo gam ki elei begetza malvet lo irara כי אתה יהיה עמדי, שיבטך ומשבתך, שיבטך ומשבתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן,
נגד צורריי. די שמתה ושמם ראשי, כוסי רוויי, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, וישבתי בבית אדוני לאורך ימים. Salmo de Davi. Deus é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes, Ele me deposita. Ele me conduz ao lado de águas tranquilas. Ele restaura minha alma. Ele me conduz na retidão, em consideração ao seu nome. Mesmo que eu caminhe pelo vale obscurecido pela morte, não temerei nenhum mal, pois Deus está comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Tu preparas uma mesa diante de mim, em plena vista de meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Que apenas a bondade e a benevolência me persigam todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa de Deus, no passar dos tempos. A figura do bom pastor, no cristianismo primitivo, é a principal figura, a representação da essência do cristianismo. Nós encontramos uma cidade com o nome de Dura Europos, na atual Síria. Essa cidade permaneceu por séculos encoberta pelas dunas de areia. Ela se encontra no caminho do deserto de Palmira, narrado em Paulo e Estevão. É considerado por muitos arqueólogos a primeira ou uma das primeiras igrejas, comunidades cristãs do mundo. Encontra-se um afresco onde a representação é de um pastor com uma ovelha do tamanho de um boi, sorrindo, em seus ombros ele leva essa ovelha. Nós estivemos com Virgínia, que aqui se encontra, nas catacumbas romanas, e não encontramos o símbolo da cruz. Nós vimos o símbolo do peixe, nós vemos o símbolo do bom pastor nas principais comunidades do cristianismo primitivo. Nós, em Cesareia, que estivemos, Henrique e Hércio, igualmente o ano passado em Israel, nós estivemos onde foi encontrado uma pequena estátua do tempo de Jesus, uma ovelha do tamanho de um dinossauro, no ombro de um pastor que sorri. A figura do pastor, do bom pastor, representa no Evangelho e no cristianismo primitivo o cuidado, o amor, o acalento, a simplicidade, a doçura, a bondade e a graça. Apenas após o ano 380, quando Constantino, o imperador romano, proíbe a morte por crucificação, é que é instituída pelas comunidades cristãs o símbolo da cruz. Seria como para nós, na Revolução Francesa, adorarmos uma guilhotina, ou no Brasil, talvez, um presídio lotado onde as pessoas padecem com a vida. Nos Estados Unidos, em alguns estados, a cadeira elétrica. A figura do bom pastor, ela é memorável dentro das comunidades cristãs primitivas. No capítulo 15 de Lucas, é narrado a parábola da ovelha perdida, onde nós compreendemos o seu significado. Deus, ou o representante de Deus, é tido como um pastor que cuida das suas ovelhas. A próxima parábola, nós encontramos a parábola da dracma perdida. Uma mulher, uma mãe, dona de casa, que perde uma de suas 10 dracmas, moeda com 4,3 gramas, o peso pelo qual se comprava uma ovelha naqueles dias. Em Israel, ela perde, acende um candeeiro, procura. Quando encontra essa dracma, essa moeda, chama todos os seus vizinhos para comemorar com ela. Deus, ou o representante dele, o Messias encarnado, é comparado a uma mãe.
a terceira parábola desse mesmo capítulo, a parábola do filho pródigo, ou do filho que pede seus bens ao seu pai, a parte de sua herança, vai embora, gasta esse dinheiro com libertinagem, retorna arrependido ao seu pai, e seu pai manda matar uma ovelha, recebe o filho com toda a alegria do mundo, chama todos os vizinhos para comemorarem o retorno de seu filho. E o outro filho desse pai que permaneceu em sua casa como, entre aspas, um administrador que não despendeu, um administrador fiel, entre aspas, mas que não despendeu de seus bens, cuidou deles, sente inveja do outro irmão e questiona seu pai porque ele não havia matado nunca uma ovelha a ele. Então nós vemos Deus, ou na citação da parábola, o Messias representado como um pai que se alegra a retornar o filho. Nós temos versículos do texto de Isaías, o grande profeta, que segundo Emmanuel no livro O Consolador, os profetas foram inspirados diretamente pelo próprio Cristo. Ou seja, eles levaram a mensagem do Evangelho, como nos diz o espírito Mardoqueu, na Revista Espírita, ou Meu Nome, Mordecai em hebraico, quando nos diz que a primeira revelação é o Evangelho em estado de germen. Quando perguntamos a um simples agricultor, por uma semente, o que se trata dessa semente, ele poderá nos dizer uma frondosa árvore que produzirá por séculos. E para nós, talvez apenas uma semente como qualquer outra. É preciso perguntar, pesquisar, compreender, com quem está habituado com essas escrituras. O profeta Jeremias, o que também já era de compreensão dos fariseus, dos escribas, no capítulo 23, versículos 1 a 4, ele nos diz que os pastores do povo de Israel, ou seja, aqueles responsáveis por apacentar as ovelhas do povo de Israel, iriam falhar. Suas ovelhas iriam se espalhar pelo mundo sem o cuidado. Mas ele diz que todas as ovelhas seriam recolhidas um dia. Ele faz, como nos diz Kardec, uma predição no livro A Gênese. O profeta Ezequiel, capítulo 34, muito fala sobre ovelhas. Ele nos diz que todas as ovelhas que andassem espalhadas e que não houvessem quem perguntasse por elas, como não tinham os publicanos, eles eram odiados pelo sinédrio, pelo povo de Israel, como Maria de Madalena, por exemplo, uma cortesã, era esquecida aos olhos dos homens, não havia quem perguntasse por eles. Jesus, quando narra sobre ovelhas e se identifica como pastor, ele imediatamente se coloca como esse pastor que vem resgatar as suas ovelhas. No mesmo capítulo, ele nos diz que por falta de pastores, pois os pastores apacentavam a si mesmos, os pastores passaram a trabalhar pelos benefícios próprios, passaram a servir ao próprio ego, passaram a servir à vaidade, passaram a comercializar no templo de Jerusalém a fé. Por faltar pastores, seria enviado um só pastor. E nós vemos no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o capítulo 30, o amor, Emmanuel nos diz que o menor dos vermes, pequenino, que anda na obscuridão, é tão amado por Deus quanto o mais evoluído de todos os anjos, quanto o espírito puro mais evoluído do universo. O amor de Deus é igual. Ele nos diz que a seiva que alimenta a formosa rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. E que na mesma árvore onde se aninham os pássaros para seus ninhos, se aninham igualmente as víboras
com suas presas e o seu veneno peçonhento. O amor de Deus é igual para todos. E por último, o profeta Ezequiel nos diz que seria elegido um só pastor, da casa de Davi, para um só rebanho, ou seja, nenhuma ovelha seria perdida. Jesus se identifica a todos os hipócritas e conhecedores, claramente, como esse pastor. Mas existe uma diferença no texto de Moisés e no texto do evangelista Lucas. Pois, Moisés, eu contei a vocês, que ele pega a ovelha no seu colo, nos seus ombros, leva até o rebanho. E a parábola nos diz que Jesus retorna para sua casa. E as outras 99 ovelhas? Ficaram sozinhas no deserto? Esse pastor não cuidaria de todas as ovelhas? O pastor, compreendemos, é Jesus. A ovelha perdida, aquele que se arrepende de suas atitudes. Pois os que acompanhavam Jesus eram aqueles que haviam se arrependido, como Zaqueu, como Mateus, Levi, o publicano, o mesmo personagem, como Maria de Madalena. São aqueles que decidem que os seus passos não são mais conduzidos pelo egoísmo, pela vaidade. Deixam-se carregar pelo próprio Cristo, pois encontram-se atemorizados, entregues às feras, à solidão do deserto, são conduzidas no ombro do Cristo, pois os passos que serão dados a partir do arrependimento verdadeiro são os próprios passos do Cristo. Mas e essas 99 ovelhas? Jesus retorna para casa e todos fazem festa. O pastor retorna para casa. As 99 ovelhas, somos muitos de nós ainda. Quem não é o pastor, que acredito que nenhum de nós sejamos, a não ser os espíritos puros, desencarnados aqui, talvez o mentor, com certeza, o mentor espiritual dessa casa, e a equipe de trabalho dos espíritos mais elevados. Esses são nossos pastores. Mas muitos de nós ainda não. Talvez não sejamos, muitos de nós, a ovelha arrependida. Tão arrependida que anula todas as suas paixões em função do Evangelho do Cristo. Então nós nos encontramos com as outras 99 ovelhas, que é representado na parábola do filho pródigo, como aquele que permanece no seu conforto, mas julga a atitude do irmão. E por que Jesus retorna para casa? Porque como hábito cultural, se saía em 3, no mínimo, 3 pastores no tempo de Israel. Um ao lado direito, um ao lado esquerdo, outro ao final do rebanho. Se alguma ovelha se perdesse, o pastor mais experiente iria encontrar as dificuldades e os riscos do deserto. Então, esse pastor, Jesus. Mas aqueles pastores retornam igualmente para casa, pois não se sabe quanto tempo e se o pastor mais experiente retorna, já que o deserto é perigoso. Quando ele retorna para sua casa, existe festa, pois ele volta com a ovelha perdida. Ele é um filho, ele é um irmão, ele é um pai que os pastores, como tradição, pastoreavam a ovelha do seu povoado e não as suas ovelhas única e exclusivamente. Ninguém recebe prejuízo com a sua atitude. Todos são agraciados. A felicidade e o motivo de festas é grande, pois retornar de um deserto, o insulamento pessoal para nós. Quando nós nos tornamos ovelhas arrependidas, nós vamos ao deserto, o local onde nos abstemos do convívio com o próximo, imersão, autorreflexão. Nos deparamos em rebaixar-se, como no livro de Provérbios, o rei Salomão nos diz, olhamos para nós mesmos, pois não há para quem olhar. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas como nos diz o texto, não importa quem você é,
Não importa o que você fez, não importa o tamanho de sua dor, não importa a sua história. A partir do momento, por maior que seja o seu deserto, por maior que seja a sua solidão, por maior que sejam as suas dores e suas dificuldades, quando nós decidimos que o Mestre Jesus pode nos carregar e nós permitimos com que Ele guie os nossos passos, ou melhor, caminhe pelos seus próprios passos, quando calçamos as sandálias do Cristo, carregamos a nossa própria cruz, o Mestre Jesus sempre estará pronto a nos receber. Mas qual é o sentido do arrependimento? Qual é o arrependimento narrado pelo Cristo, pelo Evangelho? Pergunta 991 do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência no seu estado espiritual do arrependimento? Quando nós estamos desencarnados, os que estão aqui desencarnados, que nesse momento, ou em algum momento, se arrependeram do que realizaram. Como nos diz Emmanuel, vivemos na ilusão depois do berço, para encontrar a desilusão depois do túmulo. Qual é o sentido para esses espíritos? E nos dizem os espíritos superiores: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira por uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Ou seja, aquele que se encontra arrependido no plano espiritual deseja estar sentado, encarnado nessa cadeira, ou aqui onde estou, ou naquela mesa, mas no mundo espírito, no plano material, para encontrar o quê? As dificuldades que nós estamos encontrando no nosso dia a dia, os desafios. Mas, Álvaro, eu não estou desencarnado, e para mim, qual é o sentido? Para nós encarnados, qual é o sentido do arrependimento para os encarnados? Pergunta 992 do Livro dos Espíritos. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo. Quando a consciência reprova e nos mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Kardec interroga o espírito de Lisbeth, um espírito infeliz, no livro Céu e Inferno. E ela nos diz que recomendaria, para não encontrar o seu sofrimento, a humildade de coração, sermos submissos à vontade de Deus, ou seja, permitir que os nossos passos sejam conduzidos pelo Evangelho, como na parábola da ovelha perdida. Sermos caridosos para com os pobres, consolarmos os fracos, sermos sensíveis para com todos os sofrimentos alheios, os infortúnios ocultos. E ela nos garante, se assim seguirmos, não encontraremos sofrimento. Mas Emmanuel ainda nos esclarece no capítulo 83 do livro Vinha e Luz, quando ele nos explica o versículo 1 do capítulo 6 da carta de Paulo. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina do Cristo, prossigamos até a fé. Não lancemos de novo fundamentos do arrependimento de obras mortas. Ou seja, vem nos explicar Emmanuel que aquele que se arrepende e não se põe na prática de obras de caridade, de obras de renovação, é o mesmo que aquele que adentra ao pórtico do templo, curva seus joelhos, se lamenta e pede o auxílio de Deus, mas quando sai por essa porta, não dedica-se a amar ao próximo. Ele nos diz que é como um barco completamente equipado, pronto para zarpar, mas que nunca sai do ancoradouro no porto. Nos explica ele, Emmanuel, que é o mesmo que uma criança que nunca sai do alfabeto para adentrar as letras luminosas dos mestres. Nos diz Emmanuel
que o arrependimento verdadeiro é quando nós, como trabalhadores convocados para a última hora, convocados há muito pelo Cristo, pequeninos e repletos de defeitos, repletos de arrependimentos e equívocos, repletos de hipocrisia, como os fariseus ainda, narrados no Evangelho, como nós, os instrumentos do Cristo, para a obra da regeneração da humanidade. Nos colocamos como pequenos vagalumes, que acendem suas luzes no momento mais escuro e mais frio da madrugada. Vagalumes que estendem suas mãos, mesmo quando não sabem quem está recebendo um prato de comida. Pois talvez, como na fraternidade, sem fronteiras, nunca conheceremos quem é que recebe. Mas amamos ao próximo, aprendemos o amor. Quando nós olhamos dentro de nossos lares, os infortúnios ocultos, as dores, que talvez nem compreendemos. Mas como o bom samaritano que olha e sente compaixão, acendendo luzes quando não podemos muito fazer pelo próximo. Nas preces que se fazem nesse momento mais escuro, mas como tantos vagalumes, acendendo pequeninas luzes, que serão as luzes do amanhecer de uma nova era. Que possamos ser as ovelhas arrependidas do Cristo, que possamos ser os pequenos vagalumes convocados como trabalhadores da nova era, da regeneração. Muita paz a todos, uma ótima manhã. Muito obrigado, Álvaro, por essa tão iluminada palestra, nos trazendo conhecimentos e até, para mim, foi assim extremamente elucidativo quando você chama a atenção de que nós adoramos o Cristo na cruz, quando deveríamos adorar o Cristo carregando uma ovelha. Eu, particularmente, nunca me liguei na igreja a ficar diante do Cristo na cruz, naquele sofrimento. E até hoje eu sempre procuro as imagens de Cristo que sejam aquilo que Ele sempre nos transmitiu, né? Aquela luz, aquela bondade, não o sofrimento. É lógico que o sofrimento dele, que todos nós devemos nos lembrar, serviu para mostrar quanto nós devemos nos conduzir diante do sofrimento, especialmente no que diz respeito ao perdão. Mas eu prefiro sempre adorar o nosso Mestre na sua forma mais iluminada, que é pastoreando. Eu vou passar a palavra